Glória a Deus. Muito feliz pela sua vida aqui nessa manhã. Papai é bom. Papai é bom. Amém. Tem mistérios de Deus que a gente não entende, irmãos. Tem mistérios de Deus que a gente não entende. Eu estou vendo essa bebê chorando, e para todos os pais que têm bebê e não sabem ainda, o nosso berçário mudou aqui para o lado, ali onde está entrando o Douglas, ali, ó. Dá um tchau, Douglas. Isso. A gente combinou isso, né? Nós entendemos que precisava liberar a sala 3 para a gente espaçar um pouco as faixas etárias das crianças. Então, a gente, como ainda tem uma certa deficiência de sala, criamos um lugar aqui. O senhor falou, não, vai ali, é pertinho. Os papais podem ouvir, né, a transmissão. E é uma benção. Então, você precisar, tem tudo ali. Só não tem fralda, irmão, pelo amor de Deus. Faz filho, pelo menos compra fralda, né? Acho que até lenço umedecido tem ali. O negócio é chique, né? Mas fralda ainda não deu pra gente pensar ainda numa estratégia, até porque, né, irmão? Ninguém mais usa fralda Zilu, né? É só... Então é assim, né, irmãos? O mundo tá mudando, né? Glória ao nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, que a tua palavra encontre o meu coração nessa manhã. Fala comigo, ministra ao meu coração. No nome de Jesus. Amém. E eu, como ministro do Senhor, Pai, nessa hora, eu declaro que nenhuma distração sobre este lugar. Ninguém será roubado deste lugar. Ninguém será furtado deste lugar. E a tua palavra, Senhor, ministrará aos nossos corações. Eu repreendo todo o mal, toda distração. No nome de Jesus, desse ambiente, pertence só ao Senhor. Destrava os ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra. No nome de Jesus. Essa noite o Senhor não me deixou dormir direito. E foi um sonho poderoso que eu tive. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre esses dias, sobre aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Nós temos vivido uma igreja que tem sofrido muito com uma coisa chamada medo. Medo, medo, medo. E você precisa estar posicionado para esses dias. Posicionado. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. 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 O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Nós precisamos sempre lembrar disso. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Mas a palavra do Senhor também diz que muitos dormem. Que muitos dormem. Dormir significa distração. Distração. Excesso de distração. Excesso de distração. Muitas distrações. Muitas distrações. E nós precisamos nos posicionar para esses dias. Nós precisamos nos posicionar. Nós, como pastores, nós estamos vivendo um grande desafio. O desafio desses próximos dias será que a mensagem não poderá ser entregue inteira nos altares. A mensagem não poderá ser entregue inteira. Porque nós, infelizmente, vivemos num tempo onde as autoridades começaram a calar a igreja. Várias anunciações têm ouvido de que pastores serão presos, ministros da palavra serão presos.
Se você hoje conta um testemunho na igreja, você pode ser preso. Se você conta da onde Jesus tirou alguém, você pode ser preso. Não, pastor, você não está falando algo sério. Eu estou falando de algo que aconteceu essa semana. Pastor que foi contar o testemunho de um outro, de um irmão no púlpito. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Mas o inferno, ele sabe. Ele não pode calar a voz do Espírito Santo. Ele não pode calar a voz de Deus. Mas ele pode impedir de a igreja pregar o evangelho. Se a igreja abrir portas para isso. Se a igreja escancara portas, o inferno entra dentro dela. Se a igreja escancara suas portas, o inferno vai entrar com tudo dentro dela. Se pregadores, pastores de rebanho abrem as portas, Satanás vai entrar com tudo dentro da igreja. E vai levar a igreja para um lugar de medo. Mas nós não pertencemos a esse rebanho. Não pertencemos. Nós não negociamos a palavra. Nós não pregamos para encher igreja. Nós não pregamos para que a sua vida seja incrivelmente interessante aos olhos do mundo. Nós pregamos para que nós sejamos irresistíveis aos olhos de Deus. Mas nós precisamos nos mover segundo o Espírito nos move. Eu quero te convidar a abrir Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Uma visão de Zacarias que diz assim: então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma em cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, nem por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele. Ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês
saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Ao ver o prumo na mão de Zorobabel, as 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor e percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os dois ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então ele me disse, eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Essa palavra que foi ministrada a Zacarias diz muito a respeito desse tempo que nós temos vivido. Primeira coisa que eu preciso falar para você. Candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. A unção, o óleo, o Deus transcendente, onipotente, onipresente. Esse Deus poderoso que vê tudo em todo o tempo e observa todas as coisas. Esse Deus que está restaurando todas as coisas. E Deus nunca vai perder o controle de absolutamente nada. Deus não tem pressa. Deus trabalha no tempo certo, no momento certo, da forma certa e não se apressa. Quem tem pressa é Satanás, que não tem tempo e sabe que todas as coisas estão chegando ao seu fim. E que o tempo dele, ao qual já está determinado o seu fim, está chegando. E ele está levantando agora homens e mulheres para serem usados como instrumento para a última grande época, tempo, estação da igreja, ou dos tempos. E é nesse tempo que nós precisamos entender que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. O Senhor está preparando um tempo onde a igreja manifestará o seu poder. E o poder que será ministrado não será por força. E nós precisamos entender isso. Não é mais tempo da igreja falar o que pensa, da forma que pensa, onde acha que deve falar. Porque não é sobre falar. Não é sobre se manifestar, não é sobre você se manifestar publicamente, falar publicamente, denunciar publicamente, mas é sobre você viver o Espírito Santo dentro de você e manifestar esse Espírito sem falar uma só palavra. Eu tenho vivido dias em que tudo está parando aqui, ó. E eu não tenho permitido descer para cá. Tem postagens na rede social que dá vontade de você descer para cá ou para cá. Porque a gente está falando com os dedos. Existem defesas que eu estou tentando fazer, mas para aqui. E o custo vale a pena eu ir lá na igreja tal e denunciar numa rede social igreja tal?
ir lá no perfil de pastor tal e denunciar pastor tal. O grande problema é que nós esquecemos de quem pertence à igreja. A igreja não é de um pastor. A Somos Casa não é do Junão. A Somos Casa não é pastoreada pelo Junão. Todos nós somos pastoreados por Cristo. A autoridade espiritual dessa igreja é Cristo. Eu posso ser uma autoridade ministerial para te ajudar a não estragar a igreja. Porque por incrível que pareça, irmãos, a gente está vivendo dias tão ruins que eu fui obrigado a meter um cadeado na igreja porque não dá para ter uma água, um refrigerante para vender ali, porque as pessoas pegam e não pagam. Eu estou com uma lojinha ali para montar, para a gente poder expor, fazer produto para a igreja. Não para a gente vender para ter lucro, mas para a gente começar a ter uma identidade, as pessoas ter... Eu vou ter que pensar como isolar essa lojinha, irmãos. Porque um dia a gente expôs produtos e pessoas pegaram peças e não ofertaram na igreja nem o valor do custo delas. E aí a gente tem que chegar e botar a regrinha. Eu tenho que colocar cadeado na igreja. Porque eu preciso lembrar que tem ladrão dentro da igreja. E que pegar um refrigerante ou uma água com gás sem permissão, sendo que não é sua, é roubo, cara. Mas se tornou tão comum as coisas. Se tornou tão supérfluo as regras. Tem sido tão bom viver quebrando regras. Tornando tudo tão superficial, tornando o evangelho tão superficial que nós temos perdido uma essência. A essência daquilo que é sagrado, a essência daquilo que é extraordinário, a essência da beleza, da presença de Deus em nós. Quando Pedro curava as pessoas com a sua sombra, é porque o Espírito Santo dele era tão algo extraordinário que ele não precisava abrir seus lábios. Essa semana o irmão chegou para mim e falou: pastor, como é que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, irmão, é isso aqui, ó. Mas tudo preto. Não há luz no mundo espiritual. Não aqui na terra. Nós somos os candeeiros. Nós somos aqueles que brilham. Nós somos as lâmpadas. Mas só brilhará a lâmpada que possui óleo. Só brilhará a lâmpada que possui óleo. E quando você anda por aí, você precisa perturbar as trevas que se encontram nesse mundo. Se você com a sua boca fechada, você não está transtornando o mundo, é porque o Espírito Santo talvez não esteja em você. E o Senhor agora fala aqui, olha, tem 2 oliveiras no lado desse candeeiro. Repita comigo: governo e sacerdócio. Governo e sacerdócio. Deus usa a igreja para governo e sacerdócio. A maior autoridade que existe no mundo é a igreja. A maior autoridade que existe no mundo é a igreja. Vou repetir, você não entendeu. A maior autoridade que existe no mundo é a igreja. A representação de Deus na terra é a igreja. Vocês também não entenderam isso.
A manifestação do poder de Deus na terra é a igreja. Isso. Isso. Você precisa saber disso. Porque nós temos o poder de decretar tempos, estabelecer estações, mover o reino de Deus na terra, determinar o futuro de vidas, famílias inteiras, gerações. Nós podemos mudar, nós podemos mudar a história de lugares, de cidades. Você consegue entender isso? Nós temos esse poder. Aqui o povo estava entristecido. E sabe por que ele estava entristecido? Porque ele estava saindo agora de um lugar chamado cativeiro. E quando ele sai desse lugar chamado cativeiro para reconstruir o templo do Senhor, eles estavam olhando, sendo saudosistas e olhando para uma outra época, olhando para o templo de Salomão. E eles estavam vendo que o que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com aquilo que um dia foi. E eles começaram a falar: Deus, o que nós estamos fazendo nesses dias está sendo muito ruim. Porque teve um dia que o teu templo, Senhor, foi algo tão extraordinário que reis do mundo inteiro vinham ver essa obra. E o que a gente está fazendo é tão medíocre. O que nós estamos fazendo é tão pouco. O que nós estamos fazendo é tão limitado. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim: não menospreze o que o Senhor está fazendo através de você. Porque em dias de trevas, em dias de perseguição, a igreja não se movimentará como um dia se movimentou nessa terra. Mas para nós reconstruirmos este lugar, que Deus está construindo através de você, você não pode construir sem usar um prumo. O que é um prumo? Você pega e coloca aqui para ver se está reto. Para ver se essa parede está reta. Porque nós temos que olhar cada detalhe. Não se constrói nada para o Senhor nos mínimos detalhes que seja torto. Nos mínimos detalhes precisa ser reto. Não pode ter falha. Não pode se começar nada torto. Pode ser simples, mas tem que ser reto. E você vai olhar para Deus, depois de construir a obra dele, e você vai falar: é pela graça. Foi pela graça. Eu não mereço isso. É pela graça. É pela graça. Nós estávamos no cativeiro, vivendo como escravos na mão de um Deus mau, de um príncipe mau, perverso, o príncipe desse mundo, o Deus dessa terra, que não é o Deus verdadeiro. Nós saímos do lugar de cativeiro. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ser usado pelo Deus verdadeiro, de restabelecer um lugar de adoração. E não é por merecimento, é pela graça, irmãos. Mas nós temos que cuidar das pequenas coisas. E pelo amor de Deus, não pare, não pense que eu estou falando isso por causa desse dia. Eu falei para o Zé ali: será que eu pego no pé? Não pego? Falei: não vou pegar.
Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre uma partida de futebol. Não é, não pode ser. Não pode ser. Porque eu acho que tem coisa muito pior. Tem coisa muito mais fedorenta do que uma partida de futebol. Está permitindo ser aceita dentro da igreja. Nós hoje estamos, irmãos, construindo altares para homens. Cultos para homens. Pregação para homens. Para mim não ser preso homens e mulheres, porque nós dois somos iguais. E para via de regra, para mim verdadeiramente não ser preso, eu quero dizer que nós todos somos realmente iguais. Quem quis criar a diferença não foi Deus. Até porque Eva só apareceu depois da queda. Antes da queda, Eva se chamava Adão. Isso é uma outra pregação. Quem deu o nome para Eva foi o homem caído, que voltou a dar nome para bicho. Aquele que era para ser um e decidiu voltar a ser dois. Outra pregação. Porque essa pregação de hoje, aquilo que o Senhor está ministrando para o seu coração, é que é sobre você. É sobre a sua vida. Sobre o que você está construindo. Sobre o padrão que você está estabelecendo. Sobre o que você está permitindo ser e viver. Sobre se você está decretando sobre a terra governo de Deus e sacerdócio de Deus. Ou se você ainda está dependendo de pessoas. O evangelho é muito simples. O evangelho é morra. 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 Morra para os seus sonhos, para a sua vaidade, para o seu ego. Entre em desespero. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando isso de uma forma muito negativa. As pessoas que olham para essa minha fala de uma forma negativa e se desesperam para isso é porque não viram a beleza de chegar neste lugar. A beleza de ouvir a voz de Deus, de ser usado por Deus para transformar vidas, de ver a sua família sendo restaurada. A pessoa que vê a morte como perda não viu o ganho que tem em morrer. Tem gente preocupada com a sua empresa, com os seus negócios, tem gente preocupada com o seu casamento, tem gente preocupada com os seus filhos. E essa preocupação não é uma mera preocupação, é medo. É medo. E a pergunta é, por que você está com medo? Por que você está com medo? Porque se você está com medo, você está se movendo pelo medo. E se você está se movendo pelo medo, você não está se movendo por fé. E se você não está se movendo por fé, o Espírito Santo não está se movendo através de você. Olha para a pessoa esquisita do seu lado. Ela que vai ser usada por Deus para curar você. Libertar você. Ela é a boca do Senhor para a sua vida. Olha de novo, ela é bem esquisita, né? Olha só. Olha para ela aí. Sabia que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir, sabe? É. Fala para a pessoa do seu lado aí, começa a ser doido. Tá entendendo? Começa a ser doido. Vamos ser doido, velho. Doido. Doido. Doido, irmãos. Doido.
Doido. Tá falindo? Não tá não, tu é doido. Vai separar? Vai não. Tu é doido. Sou doido, irmão. Sou muito maluco. Eu glorifico o Senhor por isso. Eu glorifico o Senhor por isso. Não menospreze o que o Senhor está construindo na sua vida. Não menospreze. Celebre cada tijolo. Eu nasci dentro de uma casa, irmãos, que... Eu agradeço muito a Deus pela minha mãe. Ela viu uma casa sendo derrubada, ela ia lá e falava assim, moço, eu estou precisando de madeira, eu posso levar as madeiras? Aí o moço falava assim, pode, mas tem que vir buscar. Não, irmão, eu venho buscar, então tá bom. Ela olhava para mim, Júnior, pega um carrinho de mão. Nós vamos lá buscar. Ela só ia pilotando o carrinho de mão do lado de fora. E eu ia levando o carrinho de mão com as madeiras. Chegava em casa, Júnior, a gente precisa lixar. Pega a lixa. É só tu fazer assim, Júnior. Mas quando a gente terminou a nossa casa lá, a gente celebrou cada coisinha, porque foi tudo feito com as nossas mãos. E eu glorifico o nome do Senhor porque eu aprendi algo maravilhoso. Tudo que você constrói com as suas mãos, você quer mostrar para todo mundo. O problema é que o diabo está nos ensinando a comprar pronto, irmãos. E Deus está mandando a gente construir com as nossas próprias mãos. Não há celebração quando você compra pronto. Você não tem que viver a vida de ninguém. Você precisa construir a tua história. Você precisa agora fazer com que o Espírito Santo seja transmitido e pregado em silêncio. Em silêncio. Você vai chegar na festa da sua família em silêncio. A sua família vai ver você com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento. Você não vai precisar falar, vocês estão todos errados. Eles vão olhar para a sua vida e vão ver que o padrão de construção deles está errado. Agora, se o mundo não está vendo diferença entre eles e a igreja, é porque uma mensagem está sendo esquecida. Uma mensagem está sendo esquecida. E se não perturba mais o mundo a mensagem que tem sido pregada esses dias, é talvez porque não tem mais luz nessas palavras. Existem coisas tão extraordinárias que hoje têm sido feitas em algumas igrejas, que talvez o Espírito Santo nem esteja lá. Tem gente enchendo de luz, porque a luz do Espírito não está mais. Tem gente enchendo o culto de enfeites. Irmãos, eu não estou falando que a gente é bom, que a gente é só o único certo. Não é sobre isso. Porque a mensagem não é sobre nós estamos fazendo certo. É sobre se nós estamos fazendo certo. A pregação não é sobre nós estamos corretos. É, será que nós estamos corretos? Será que nós estamos vivendo o evangelho verdadeiro? Será que nós não estamos pecando? Será que nós não estamos falhando? Será que nós não estamos sendo hipócritas? Os olhos do Senhor tudo veem. De nada se escondem. Nada se esconde dos seus olhos. Mas a unção não fica parada nos céus.
ela escorre, ela é derramada sobre a terra. Através de filhos e filhas que querem estabelecer o governo de Deus e o sacerdócio de Deus na terra. Mas existe um padrão para isso. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você está respondendo a esse padrão? Se Deus for agora e colocar um prumo em você, será que você não está mais capenga do que reto? Tem gente que acha que vai chegar com a regra do jogo debaixo do braço no céu e vai falar: Deus, estou aqui porque eu fiz tudo certo. Cumpri a regra. Aí Deus vai olhar para você: deixa eu examinar os teus pensamentos. Porque não adianta o corpo fazer e a mente querer fazer outra coisa. Porque nós estamos nos tornando imagem e semelhança de Cristo, irmão. E nessa manhã, com todo amor e todo carinho, eu não sei o que Deus vai fazer nesses dias. Falando com o Francisco, ele repetiu algo que Deus tem falado muito para mim. Deus tem muita pressa sobre esse lugar aqui. Eu não sei. Umas 2 semanas atrás, o meu coração, a minha carne tremia da velocidade que Deus está fazendo as coisas. Ontem à noite, numa brincadeira de querer ver algumas bandeiras dos lugares das cidades que Deus está nos levando, eu e meu genro, a gente viu um padrão que nos arrepiou. Eu falei: meu Deus, o que significa isso? As bandeiras são todas parecidas. Cidades aleatórias para mim, mas não para Deus. Eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está construindo? O que o Senhor está edificando? O que o Senhor está tentando nos dizer? Aí, olhando para Zacarias, o anjo do Senhor disse assim: você ainda não entendeu? Você ainda não sabe? É porque tem coisas que são óbvias que estão na nossa frente, que nós já deveríamos ter compreendido, mas nós ainda estamos dificultando as coisas óbvias que Deus já tem falado. Você ainda está perguntando: será que é vontade de Deus? Será que é propósito de Deus? O que Deus está falando? O que você não entendeu ainda? Qual parte dessa mensagem você ainda não entendeu? Qual parte desse evangelho você ainda não entendeu? O que da simplicidade dessa palavra você não entendeu? O que você não entendeu? É tão simples. É tão puro. É tão singelo. A visão dessa igreja é cada lar uma igreja. O que somos casa? Qual é a missão? É cada lar uma igreja. Se tornar em cada lar virando uma igreja. É simples. É simples. Se você fala isso para uma criança de 3 anos, ela entende. Que uma criança de 3 anos não tem problema de fazer a sua casa se tornar um lar, uma igreja. Mas nós dificultamos. Porque para isso a gente vai ter que tirar altares de dentro dela, que nós não queremos tirar. Nós vamos ter que tomar posicionamentos que a gente não quer tirar. Fazer. A gente vai ter que colocar fundamentos que a gente não quer colocar. E a gente vai para a regra do jogo tentando achar um meio de não fazer algo tão simples, tão singelo, mas tão profundo. O que você ainda não entendeu? Não é o Junão que vai estabelecer nada. É você. Você. Não é o Junão
Francisco, não é o Junão que vai orar pelas pessoas serem curadas. Nós vamos começar a curar pessoas. Você mesmo, cabeção. É você mesmo. Não, Junão, mas olha para mim. Não menospreze que o Senhor começou. E quando você for usado para tirar um aleijado numa cadeira de roda, você vai olhar e ele vai falar assim: você foi usado por Deus, e você vai falar: é pela graça. 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 Junão, como Deus pode me usar, Junão? É pela graça. E é tão simples, irmãos. É pela graça. Você não precisa saber falar hebraico, aramaico, grego. Você não precisa saber todos os grandes dogmas da teologia moderna para ser usado por Deus. Você só precisa ter o Espírito Santo dentro de você. E isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Não é sobre o que você pode ser, o que você merece ser. É aquilo que você decidiu fazer diante dele, se entregar a essa graça. Fique de pé. Glória ao nome do Senhor. Curva sua fronte. Jesus. Coloca a mão no seu coração aí. Melhor, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Você vai orar pela pessoa do seu lado. Você vai orar pela pessoa do seu lado agora. Escolhe alguém aí. Se você não quiser que teu esposo ore por você, sai desse lugar e pede para outro orar. Procura alguém esquisito aí. Né? Eu quero que você ore por essa pessoa agora. Você precisa falar algo assim, ore por mim nesse sentido, você pode falar. O que você está construindo? Comece a orar por essa pessoa aí. Não é abraçar, não. Você vai orar com propósito. Você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Começa a declarar coisas sobre ela. Ela é uma terra que precisa ser semeada. Eu quero que você seja o Espírito Santo plantando nesse coração agora. Declare vida, declare cura. Declare alinhamento de propósito. Declare. Seja a boca do Senhor. Seja a boca do Senhor. Pai, aquilo que Satanás tentou roubar nessa manhã, nós decretamos. Que seja frustrado todos os planos de Satanás. O Senhor nos estabeleceu como reis e sacerdotes nessa terra. Nós somos o governo e nós somos o sacerdócio. Nós estabelecemos os reinos e decretamos sobre os reinos o destino que eles precisam viver. Nós tomamos posse daquilo que já pertencia ao Senhor. E nós derramamos sobre a terra a revelação de quem Tu és. Pai, que o Senhor venha sobre cada um de nós, nessa manhã. Que o Senhor venha curar vidas aqui. Pai, que o Senhor venha com o Teu prumo agora. Que o Senhor venha analisar cada área da nossa vida. O que há de torto no nosso coração que precisa ser curado. O que há de torto em nós que precisa ser posicionado. Qual o posicionamento que nós precisamos ter, Senhor, para tornar essa parede reta? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está edificando? O que o Senhor está transformando? Senhor, traz para a luz agora. O que o Senhor vai fazer nos lares, o que o Senhor vai fazer nas famílias, o que o Senhor vai fazer nessas vidas. Será um milagre tão extraordinário que nós vamos declarar, é pela graça.
É pela graça do Senhor. É pela graça. Que o Senhor venha curar enfermidades aqui, doenças. Que o Senhor venha, Senhor Deus, agora livrar pessoas da mão do juiz injusto. E no nome de Jesus, que o Senhor venha agora transformar decretos de boca de homens. Que o Senhor venha dissipar agora calamidades, mentiras. Que o Senhor estabeleça a verdade. E a verdade, tão somente a verdade. No nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cear.